Opa, bora fazer uma line art desse desenho aqui. Opa, eu sou paulistano e pra quem não sabe, eu comecei esse desenho aqui alguns dias atrás, no intuito de experimentar de novo como que era fazer um desenho nessa folha A4. Inclusive, eu decidi fazer um desenho por extenso, porque um dos meus primeiros, e o meu primeiro em si que eu fiz nessa folha, foi esse desenho aqui de Jesus, que eu havia gostado bastante desse aqui e planejo refazer, só que hoje em dia. Bom, nesse desenho aqui, o meu objetivo era destacar o Tiberius. Sim, esse gigante aí que tá no meio do desenho. Basicamente ele é um dos soldados do universo de Warhammer 40k, para quem não conhece. E ele basicamente é um soldado fiel ao imperador desse universo. Só que eles são conhecidos como tubarões do espaço, vivem na borda. E no caso dessa cena aí, o que eles estavam fazendo? Eu fui pesquisar sobre a guerra de Badab, porque se eu não me engano já acontecido que um imperador de uma certa região do espaço, se eu não me engano, tinha feito um ataque a outro, aí decidiram revidar. Aí nisso, os Mantis, que são os que estão sendo mortos pelos Carcharodons, e nesse conflito entre essas duas legiões de soldados, meio que aconteceu que o ataque aos Mantis aconteceu em dois lugares, pelo que eu me lembro. Foi em algum lugar chamado Simples, dois ou terceiro, um outro lugar que é dentro dessa região, só que especificadamente no acampamento de treinamento dos Mantis, onde os Carcharodons nessa cena estão atrás de soldados para se juntar a eles, especificadamente crianças. Eu acho. Oxe, mas como assim criança? Então, é que aqui nesse mundo as crianças são realmente o futuro do Império. Só que no sentido um pouco ruim, já que em Warhammer 40k, as crianças que são pegas são meio que destruídas em campos de treinamento, onde as que sobreviverem forem fortes o bastante para passar pelo treinamento, renascem como soldados. E literalmente dá para falar que renascem mesmo, já que pelo que parece, elas trocam de corpo com adultos. Eu vou ver aqui de novo se tá certo isso daí, uma hora eu vou pegar pra rever. Mas eu fiquei sabendo que elas trocam de corpo com um adulto, que eu acho que não tá certo isso daí não, é outra coisa. Mas bom, nessa cena aqui que eu estou fazendo do Tiberius, que é esse gigante, eu queria deixar o destaque nele e nos seus soldados. Então eu deixei o contorno da caneta nos soldados dele, nos soldados dos Mantis também que estavam mortos ali, que era um ou outro que chegou a aparecer, e também no cenário. Eu queria um destaque para esses dois, então eu iria fazer uma diferença tanto nos dois, onde um seria com contorno e o outro seria sem. Por quê? O que vai ficar de fundo vai ser só as cores que eu vou colocar ali de fundo, enquanto na frente vai ter um contorno, destaque total ao Tiberius, que já é gigante, vai ter um contorno a mais. E inclusive eu planejo fazer o remake desse desenho aí, versão digital, o que pode dar um pouco mais de trabalho, já que eu desenho num celular, numa tela pequena, e o desenho ele é gigante, cheio de detalhe. Pra vocês terem noção, eu cheguei até mesmo a confundir uma hora ou outra os soldados com o cenário. Sério, eu quase não contornei os personagens, porque como eu tava deixando os que tava perto gigante, que isso aí é uma perspectiva para quem que não sabe, eu tava dando foco ao Tiberius, e também enquanto ia afastando assim dele, eu ia fazendo os personagens pequeno mesmo, até os caminhão de combate que tem ali no meio da bagunça, que estava ali de fundo aparecendo também, eu tava chegando a confundir até mesmo com as plantas, porque sim, o acampamento de treinamento dos Mantis é em uma floresta colonial de árvores. E olha lá, eu teria metido mais personagens ainda. Eu teria colocado o Tiberius em
mais outros juntos. Porque eu queria deixar um destaque mesmo à legião de soldados e ao caos que estava tendo ali naquela cena. Eu não acabei fazendo porque o desenho já estava gigante e outra, eu já cheguei a refazer não o desenho inteiro não, mas o cenário umas 3 vezes. Primeiro foi um local que não tinha nada a ver com eles, depois foi para um local mais ou menos parecido e para depois chegar nesse daí que eu gostei bastante, uma transição de cidade para floresta. Eu infelizmente não tinha mais informações de como é que era os lugares, porque eu pesquisava assim, eu não entendia. Então eu tive que ir à base de fanarts. E eu vou deixar aqui na tela os exemplos dessas fanarts que eu peguei. Eu peguei essa daqui. E teve mais outras fanarts que eu tive que usar como referência. Principalmente o Tiberius em si, que eu tive que pegar vários bonecos de referência e ir pegando cada um detalhe para ficar o mais parecido com os da referência, no caso. E ainda assim acabou ficando diferente de uma ou outra, provavelmente. Eu queria pegar o modelo do jogo em si, só que aí que tá, eu pesquisava modelos, tananã, tananã. Não aparecia nada. Eu cheguei no Pinterest, pesquisava modelos, car Carrotons, até apareceu dos figurantes, entre aspas, porque teve uns ou outros assim que apareceram bastante nas fanarts. Mas teve um em destaque que eu tentei fazer uma conexão com ela, onde, se vocês quiserem pesquisar aí, acho que foi um site, uma wiki dos car Carrotons, onde estava lá o Tiberius na frente de um mantis sem o braço e a cidade estava sendo destruída. No caso, no fundo, atrás dele é a cidade que está destruída, no caso. Mas bom, chega de falar tanto desse universo, vou falar como é que eu fiz esse desenho. Primeiro eu fui colocando na cabeça o que eu queria que esse desenho representasse. Porque antes de você fazer uma arte de algo que você goste, você tem que ter a ideia na cabeça de qual sentimento você quer que ela passe. No caso, eu queria que essa daí passasse um ar de terror e destruição, no caso. Um cenário de guerra mesmo. Então eu deixaria o líder, o mais brutal de todos, como figura principal e o fundo seria a representação do caos. E queria deixar também bem explícito que você perto dele seria bem menor. Além do mais, esse bicho aqui, esse ser, ele chega a quase, sei lá, acho que quase 2,50 m, ou deve ser mais, provavelmente. E uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça, não vai fazer o desenho sem referência. Eu, inclusive, tive que usar várias. Passei alguns dias, faça o esboço com calma. E faça ele de uma forma que você consiga entender. Se você quer aprender perspectiva, faça assim, pontos de fuga. Você vai colocar um ponto central que você quer, onde que fique o personagem, e vai traçando várias linhas do ponto até vários lugares. Essa daí é a perspectiva que o pessoal mais ensina. Já tem outra que é a perspectiva do quadrado, que eu tentei aplicar aí, onde eu deixava um quadrado pequeno e um quadrado gigante por último. Quadrado gigante lá no fundo. E esse quadrado gigante, no caso, seria o cenário pequeno. Enquanto o quadrado pequeno seria o personagem também. Fica um pouco difícil de explicar, mas aí na referência que eu vou estar botando na tela vai ficar mais simples de entender. E uma coisa que eu digo, saia da sua zona de conforto. Eu costumo fazer desenhos em folha sulfite. Um exemplo são os que eu tenho no TikTok e no Instagram, que eu vou estar deixando aí no link da descrição, minhas redes sociais. Se você está gostando do vídeo até aqui, se inscreve, deixa um like, compartilha com amigo, amiga, comenta para receber mais vídeos como esse, que eu planejo voltar aqui no YouTube esse ano. Mas você deve estar assim, ai, mas eu não quero sair da minha zona de conforto, porque às vezes eu não consigo fazer tal coisa. Então mescla a sua zona de conforto com
com outra coisa que você tem dificuldade de fazer. Eu, no caso, estava gostando desse universo porque eu gosto de... Acho foda personagens tanques, gigantes. E também ia testar a perspectiva, coisa que eu não costumo fazer tanto. E se você vai fazer um desenho de, sei lá, pode ser cartoon, uma dica que eu te dou: as linhas de fora você deixa mais grossas e as de dentro mais finas. Como assim? Tipo assim, se eu fosse fazer um contorno em volta desse desenho, do lado de fora, tirando os detalhes, seria um pouco mais grosso. Aí os de dentro, que daria um pouco mais de destaque no desenho em si do personagem, seria os elementos dele. Você separa elemento, linha fina. Aí destaque do personagem em si, linha grossa. E se vocês quiserem que eu traga vídeos de tutoriais de como desenhar tais personagens, comenta aí, porque às vezes eu fico sem ideia do que fazer para vídeo mesmo, para YouTube. E eu basicamente só desenho o que eu gosto, às vezes pode ser o que vocês não gostam e tal. E vai aqui mais uma dica para você. Sempre pega assim, em um final de semana, assim que você tá com tempo livre, tá sem ideia do que desenhar, pegue poses e simplifique em formas. Como assim simplificar em formas? Eu não sei o que é isso. Você vai pegar o desenho, a imagem, a referência, sei lá o que você vai pegar e vai tentar basear em formas. Sei lá, o braço, cilindro, ombro, uma bola. E até agora no desenho estava assim. Eu deixei as caras por último, só para fazer um pouco de suspense, assim. E a folha tava a folha tava virando ali de lado. Peguei errado o caderno. Mas vocês já conseguem ver o destaque que eu tava deixando aos personagens. Assim não dá pra ver muito cenário, né? Porque voltando ao desenho, eu fui fazer as garras. E as garras foi um dos pontos que me deu trabalho no personagem, porque eu tive que pegar referências de várias versões dele, vários modelos de bonequinhos assim, até de fanarts, que foi algo que estressou bastante. Mas graças a Deus pelo menos compensou fazer a garra, que eu acho mó foda. E também me lembra um pouco do Wolverine da Marvel. E assim eu vou trazer o vídeo pintando esse desenho e dando um pouco de dicas sobre o que eu sei de pintura, que não é muito, mas pode ajudar vocês também. E sim, eu quero melhorar aqui a qualidade do vídeo, parar de gravar desse ângulo, porque eu tô gravando usando uma ring light. Aí eu deixo que o celular deitado, deito um pouco a ring light e tento focar no desenho. Sei que não fica tão bom, mas já é um pouco melhor do que usar outro tipo de apoio. Mas bom, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês gostem do resultado que está até o momento. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha. Valeu e fui!